Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde, a nossa penúltima live de fevereiro. E aí, como se foram de carnaval? Teve carnaval para vocês? Para nós aqui foi trabalho total. Não rolou carnaval em Fortaleza. E aí, meus queridos, sejam todos muito bem-vindos. Baixar aqui o volume. Hoje nós vamos entrevistar o Dr. Ricardo Schneider. Dr. Ricardo Schneider é um cardiologista que trabalha com low carb. Então nós vamos bater um papo com ele sobre low carb, sobre dieta cetogênica, vamos entender um pouco mais essa conexão que existe entre dieta cetogênica e aumento do colesterol, por que isso acontece e será que isso é um risco para a galera, né? Será que isso é um risco para quem está fazendo dieta cetogênica ou não? Então a gente vai conversar bastante hoje com o Dr. Ricardo Schneider, que já estou esperando ele por aqui, né? Já que ele entra e a gente já bate um papo. Vamos ver se ele já está aqui na área. Ainda não. Já ele está por aqui. Fala, doutor Fábio, tudo bem? Seja bem-vindo. Vocês estão me vendo e me escutando bem, né? Show de bola. Só aguardando o Dr. Ricardo para a gente já começar. Opa, entrou agora. Dr. Ricardo Schneider. Opa, câmbio. Tudo bom, meu amigo? Tudo certo. Rapaz, pelo menos alguma coisa nós temos em comum, né? Opa! Mentes brilhantes. Mentes brilhantes. Meu amigo, você tá onde? Você tá falando de onde? Tô de Curitiba. Curitiba, Paraná. Ô, terra boa, meu amigo. Adoro sua terra. É, aqui é. Adoro, é muito gostoso. Muito gostoso. É. Tá fazendo frio por aí? Não, hoje tá quente, cara. Aqui, nosso verão tá sendo quente, não tá frio não. Mas aqui normalmente é mais frio mesmo. É, verdade, verdade. Cara, em primeiro lugar, muito obrigado por ter aceitado o convite. É realmente um prazer estar conversando com você. A gente troca boas ideias lá no nosso grupo da Rebelião Saudável, né? Sim. E eu acho que a gente tem muito a agregar para o pessoal que está assistindo a gente. Fala um pouquinho sobre você, como você começou a sua carreira na medicina, como foi o seu processo de formação. Você foi sempre assim uma pessoa diferente das outras no sentido de... ou você teve uma fase assim bem estatina, indústria da farmacêutica. Conta um pouquinho pra gente como foi. Então, eu me formei médico aqui na PUC do Paraná mesmo, né? Fiz a minha residência em cirurgia cardiovascular na Santa Casa aqui de Curitiba. Depois eu fiz mestrado também em clínica cirúrgica. Hoje eu trabalho como cirurgião cardíaco, eu sou responsável pelo transplante cardíaco do Hospital Angelina Caron, que é aqui na região metropolitana de Curitiba, né? E eu também, há 3 anos mais ou menos, venho acompanhando, faz mais tempo, uns 3 anos e meio, que eu já faço acompanhamento para a parte de reeducação alimentar. Eu fiz uma pós-graduação em nutrologia e daí agora, né, procuro me envolver um pouco mais na área da parte de reeducação mesmo, né, da parte médica, né, nutricional. Que é sempre uma falha muito grande, assim, que o médico normalmente não tem essa formação, né,
nutricional, então eu fui um pouco atrás. E que nem você mesmo comentou ali, né? O médico, o grande problema da faculdade de medicina é justamente a falta do conhecimento, a falta do conhecimento da nutrição, né? A gente não tem uma cadeira específica para nutrição, então o médico ele acaba fazendo, ele aprende a dar diagnóstico de doença e dar remédio para tratar. É difícil a gente chegar a ter uma profilaxia, né, digamos assim, você evitar as doenças. O médico não sabe evitar a doença, ele sabe tratar a doença. Ele sabe qual que é o melhor remédio, ele sabe qual que é a melhor cirurgia, qual que é a melhor opção de tratamento farmacológico. Mas ele nunca consegue tratar assim, uma prevenção realmente real, né? Porque você vai em qualquer médico, hoje você vai perguntar para ele, o que eu vou fazer? Estou com a pressão alta. Ele vai falar para você não comer sal. Vai fazer atividade física, não fume. São coisas muito genéricas, né? Ele não chega ao ponto do porquê você tem que fazer isso, como que você tem que fazer isso, e acaba que muitas vezes você vai lá para tentar resolver uma dor de cabeça e vai sair com 4, 5 remédios para baixar colesterol, controlar a insulina, um monte de coisa que muitas vezes você conseguiria acertar só num ponto da alimentação, né? Entendi. Então, entendi. como a gente tem é interessante essa que você saiu do extremo para o outro, né? Você saiu da cirurgia, que já é aquela pessoa que já detonou tudo, para nutrologia, que é exatamente para ver se você consegue trabalhar na prevenção, né? Isso é muito legal. Mas isso justamente pela minha área, porque eu sou o final da linha, digamos assim, né? O transplante cardíaco, nada mais deu certo, nós vamos tirar fora e vamos trocar e vamos botar um novo. E isso me incomodou muito, não só na parte do transplante, mas na parte das cirurgias, porque a parte da cirurgia cardíaca ela é muito paliativa, né? Pontes de safena, troca de válvulas, são pacientes que vão sofrer múltiplos procedimentos, vai operar mais do que uma vez. E muitas vezes, se você evitar dele chegar até mim, eu consigo tratar ele melhor. Então, quando chega, daí já chegou com o problema. Então, eu sempre me incomodei em tentar ver um outro lado. Por que esse paciente chega para mim desse jeito? Por que a gente não consegue segurar ele melhor para daí depois, ele, quando não tiver a opção, chegar até mim, né? E o que a gente vê muitas vezes é que os pacientes já chegam num estado deplorável, né? Infelizmente, por falta de um acompanhamento, ele já vem tratando com médicos aí a vida inteira, o médico do postinho, o médico da não sei da onde, que já tratou, já tomou remédio, já toma faz 10 anos remédio para pressão alta e não resolve nada. Ele chega com a doença já em estado avançado. Né? Entendi. E essa sua formação na parte de nutrologia é a formação mais recente, esse é um período mais recente na sua vida? É uma pós-graduação só, né? Eu não fiz a nutrologia mesmo, né? Porque para você ter título de nutrólogo, você precisa fazer uma residência ou acompanhar um serviço de nutrologia, depois prestar uma prova específica da ABRAM, que é da Associação, né, de Nutrologia Brasileira. Eu só fiz uma pós-graduação, na verdade, para aumentar os meus conhecimentos na área de nutrição, porque a gente passa muito batido nisso na medicina, né? E até para revisar muitas coisas que a gente aprende, mas que já não lembra mais. Então, questão de vitaminas e tal, não sei o quê. E daí, com essa pós-graduação, eu consegui ter um foco melhor na questão da reeducação alimentar para os meus pacientes, né? Entendi. Você falou uma coisa muito interessante, e eu quero ressaltar aqui a importância disso, é que essa questão do médico ser especialista, ser assim, formado para remédio, para diagnóstico, essa coisa toda, isso não significa que seja uma coisa ruim. Na minha visão, não é ruim. Tanto é que hoje você tem diagnósticos fantásticos, ferramentas de diagnóstico e medicamentos bem certeiros que são essenciais para determinadas situações, né? Não, com certeza. A gente tem hoje tratamentos que antigamente a gente não tinha nem ideia de como que seria feito ou como é feito hoje em dia. Né? O diagnóstico, principalmente. Né? Questão cirúrgica também, nós avançou muito a questão de menos invasivo, de conseguir resolver problemas com minimamente invasiva, com procedimentos minimamente invasivos. Né? E os medicamentos melhoraram muito. Só que, infelizmente, a gente ainda tem, em regra, né, uma grande quantidade de prescrições erradas, né, de medicamentos. Sim. Medicamentos tratando, na verdade, erros alimentares. Né, e isso
é justamente uma carência na parte da medicina mesmo, que o médico não sabe nutrição, né? E segundo, é um excesso de prescrições baseadas em exames laboratoriais, né? As pessoas esquecem do contexto da fisiologia humana, né? E começa a tratar coisas específicas e começa a suplementar coisas específicas. Então, hoje em dia está muito banalizado, né? O uso de medicamentos, vários medicamentos da cardiologia, vários medicamentos em outras áreas também, assim como suplementação, assim como orientações erradas, muitas vezes, da parte de nutrição. A gente vê, né, que as coisas estão muito banalizadas. A gente tem que tentar focalizar um pouco melhor isso. Entendi, entendi. Eu sempre fui muito curioso nessa área de cirurgia. Eu tive um tio que ele já faleceu, infelizmente, mas ele fez uma cirurgia de ponte safena dupla. E eu sempre foi uma curiosidade minha de entender, e aqui é realmente uma curiosidade, de entender como é que vocês conseguem fazer a cirurgia de ponte safena. Hoje já faz com o coração pulsando, né? A gente faz, na verdade, assim, existem indicações, né? Você pode fazer com uma assistência de circulação extracorpórea, que daí você desvia todo o sangue para uma máquina, para o coração, faz com ele parado, ou você faz sem essa assistência, que seria a cirurgia sem circulação extracorpórea. Então, cada um tem a sua indicação, depende, né? No caso da ponte de safena, quantos vasos estão acometidos, qual que é o tempo da cirurgia, qual que é a dificuldade técnica para isso, porque a assistência circulatória facilita muito. Então, muitas vezes, você usar ela é melhor do que você não usá-la. Então, são indicações, né, que são feitas dependendo de paciente para paciente, até condições, função, fração de ejeção, contratilidade, como é que é. Pacientes diabéticos, hipertensos, tem várias comorbidades juntas, né? A gente vai associando e vê qual que é a melhor opção. Entendi. Uma coisa que eu achei interessante, quando eu soube que existia essa cirurgia sem o coração parar, é como é que você faz com o troço pulando lá? A gente usa estabilizadores, né? Tem alguns equipamentos especiais para você conseguir estabilizar a região que você vai operar para conseguir fazer ele, né? O nível de tecnologia é fantástico, né? Não, é fantástico. Isso aí não dá para... sei lá, a cirurgia cardíaca, todo mundo pensa, meu Deus, a cirurgia cardíaca ela é uma coisa muito recente, né? É coisa da década de 50 para cá. Então, a gente tem 50 anos, 60 anos de cirurgia cardíaca praticamente, e o que avançou lá, a gente usa as mesmas técnicas que a gente usava há 60 anos atrás, e a gente avançou em questão de instrumental, em questão de como utilizar, como invadir menos, como fazer com menores incisões, como fazer com vídeo, Então, as coisas só foram aprimorando, mas a técnica basicamente é a mesma, né? Entendi. E assim, para chegar até a ponte de safena, ou mamária, que também é utilizada, né? Outra veia que é utilizada. Antes, ainda tem um estágio antes, vamos dizer assim, que é onde pode colocar stent, essa coisa toda. Explica um pouquinho para o pessoal o que é o stent e como é que ele funciona. Então, né, a gente sempre avalia quantas artérias do coração estão com obstruções, né? Certo. Então, quando você tem uma artéria principal ou uma artéria secundária comprometida, muitas vezes você consegue resolver isso com o procedimento da angioplastia. Você vai lá, dilata aquela lesão, e para aquela lesão permanecer aberta, você coloca uma armação de metal dentro, que é o stent, né? O pessoal fala molinha, né? Coloca aquele stent dentro da artéria, que daí consegue deixar aberta. Qual é o problema disso a longo prazo? É um metal dentro de uma artéria viva, tem um endotélio, tem um monte de células ali. O organismo entende aquilo como um corpo estranho e ele começa a remodelar, ele começa a fazer uma hiperplasia daquela mesma região com a intenção de fechar de novo. Então, hoje existem stents de última geração, farmacológicos, que liberam drogas ali, né, que evitam essa proliferação, conseguem durar mais tempo. Mas eles têm também as suas indicações específicas. Não é todas as pessoas que conseguem fazer, dependendo do tamanho da lesão e dependendo de quantas artérias são comprometidas. Normalmente, quando é triarterial, tem 3 artérias comprometidas, ele já é cirúrgico, porque o resultado da angioplastia é pior. Então, e mesmo assim, quando você tem uma artéria principal, principalmente a descendente anterior, onde a gente utiliza a artéria mamária, que é o nosso melhor enxerto, né?
Então, a artéria mamária para descendentes anterior, ela é, digamos, o nosso padrão ouro de cirurgia, que não consegue nenhum stent ser melhor do que isso. Então, a gente vai indicar também a cirurgia em alguns casos, quando é uma artéria só. Mas é caso a caso, depende da gravidade, depende da idade, das comorbidades, né? Os riscos cirúrgicos, tem que fazer todo um cálculo para saber, né? Existe lá o Syntax Score, que a gente faz, é um score de riscos de mortalidade com angioplastia e com cirurgia em 4 anos, então a gente consegue equilibrar e fazer uma coisa segura, né? Muito interessante, muito interessante. Cara, mas assim, tudo isso que você está falando eu acho fantástico, eu acho essa área da pesquisa, da cirurgia do coração, acho muito interessante. Mas se pudesse prevenir, seria muito melhor, né, cara? Com certeza. Essas cirurgias, a ponte de safena, o que a gente faz? Existe uma artéria com uma obstrução, a gente pega um canudo, que seria a safena, e faz um desvio. A gente coloca ela antes e depois, a gente não mexe na obstrução. Então é só para a gente restaurar o fluxo de sangue para onde não estava chegando. Então não é uma cirurgia curativa, ela é paliativa. Você faz um desvio do sangue. Você está utilizando um enxerto morto, que é a safena, você tira a safena da perna, a veia safena, põe lá no coração. Com o tempo, essa safena vai deteriorar, porque é um enxerto morto. Então você vai ter que reabordar, ou com angioplastias, ou com novas cirurgias. Então não são problemas que têm uma solução definitiva, né? Você acaba tendo um paciente que vai voltar com você para o resto da vida. Isso se ele sobreviver, né? Porque dependendo do grau da evolução da doença, ele não sobrevive à cirurgia, né? Então se der para prevenir, sim, com certeza seria o ideal, melhor, né? Seria o ideal. E você tem, dentro dessa tua experiência, Ricardo, você tem percebido uma diminuição da idade onde as pessoas estão chegando para a cirurgia? Ou você vê mais ou menos assim uma média, está constante? Não, hoje em dia está cada vez pior, cada vez mais jovens, né? A gente operava, eu digo na minha experiência, né? Eu tenho 20 anos de cirurgia cardíaca, né? Eu me formei em 2000, eu saí da residência em 2002, mas eu entrei na residência em 98, então vamos considerar desde a Você tem 20 anos de cirurgia? De cirurgia cardíaca. Caramba, você começou a operar com o quê? 15 anos de idade? Não, eu já tenho mais idade, né? Pô, mas assim, você tem que idade? Desculpa te perguntar. 46, tenho 46 anos. Ah, você tá já bem, cara. Operava com 26 já lá e já estava operando paciente. E a gente via que os pacientes, eles eram sexagenários, né? Pacientes de 60, 70 anos, né? E pipocava de vez em quando lá os seus 50 e poucos. Hoje em dia, eu opero pacientes com 39, 36, 42, Sério? 44, transplante paciente com 22 anos, com 26 anos. Então, são coisas muito mais graves e que a gente vê que tem 90% das vezes, tem a ver com o hábito alimentar. Incrível. Como foi, pegando aí esse gancho do hábito alimentar, como foi essa tua chegada na low carb? Como foi que você... Foi na nutrologia ou foi outra... Como foi a história? Conta aí. Na verdade, é assim, né? Como todo bom médico, né? Nunca tinha feito exame de sangue, nunca cuidava da saúde, já estava com sobrepeso, né? Aquele negócio, come um pouquinho de tudo que tá bom, não vai fazer mal, tal, e vai tocando a vida, né? A hora que eu fiz meus exames, eu estava com 280 de triglicerídeo, tava com... Sério? O meu LDL era normal, colesterol normal, e uma proteína C reativa, uma atividade inflamatória de 0,5 num patamar de 0,5, né? Aí, eu falei assim, como todo bom médico, eu vou tomar remédio, né? Triglicerídeo subiu, vou pegar e vou tomar aqui um lipanonzinho aqui e tal, acabou, né? Tomei lá um remedinho para baixar o triglicerídeo, repeti o exame em um mês, as minhas transaminases hepáticas tinham aumentado em 4 vezes. Então eu estava fazendo quase que uma insuficiência hepática aguda. Aí eu falei assim, não dá, ou eu vou aprender a cuidar da minha saúde, ou eu vou morrer com esses remédios que eu estou tomando, né? E daí eu comecei a ir atrás. Eu sei que o doce e tal, eu sei que a farinha, o que sobe o triglicerídeo e tal, vamos estudar, vamos atrás. E daí você começa a ver, e daí você começa a entender a fisiologia. Quando eu comecei com a low carb, em 3 meses o meu triglicerídeo já estava em 68, eu já tinha perdido
15 quilos de massa gorda mesmo, né? E daí eu associei atividade física e depois de 1 ano e meio eu já tinha ganhado 6 quilos de massa muscular. Então você começa a associar, entender a fisiologia, começa a fazer o que é certo, comer o que é certo, né? E as coisas começam a se acertar. E começou a dar certo para mim, eu comecei a fazer para minha família, eu comecei a fazer para os meus pacientes, eu fui atrás da pós-graduação, tive um aprofundamento um pouco mais teórico e daí comecei a atuar no consultório na reeducação alimentar. Legal. Você chegou a ver alguma coisa sobre low carb na pós-graduação? Eles chegaram a mencionar isso? Menciona, mas é muito. A pós-graduação é aquela titulação que você faz só para dizer que você fez, né? Tipo, não, Entendi. vamos fazer, tal, né? Tem que ter, é importante, tal. Que realmente dá um aprofundamento na questão teórica e tal. Mas na prática ali, a mentalidade, infelizmente, ainda está muito poluída. E a gente vê que tem pessoas tentando mudar, pessoas que colocam lá os artigos, não, mas veja, leia isso, entenda melhor, não é bem assim e tal. Mas que a maioria está naquela ideia da pirâmide alimentar de 60% de carboidrato e é difícil você tentar mudar isso durante um momento que você está aprendendo, na verdade. Né? Certo, então você engole seco e depois você começa realmente a fazer o que tem que ser feito. Né? Entendi. E esse teu conhecimento, esse teu exemplo, afetou muito a tua prática profissional? Você mudou assim muito a sua conduta? Mudou bastante, porque hoje em dia eu sei como orientar o meu paciente, né? Tenho pacientes que chegam ainda sem a doença estar instituída, a gente consegue dar toda uma equilibrada, consegue segurar, consegue melhorar exames, consegue tirar o medo, né, das pessoas que chegam lá, meu colesterol, não sei o quê, daí você consegue explicar que na verdade não é esse o problema, tem que consertar a alimentação, que o sal não é o problema, mas o açúcar é, e assim você vai mudando a mentalidade da pessoa. E todos os pacientes que acompanham, eles mudam e vêm, se sentem melhor, claro, porque se a pessoa realmente adere a uma alimentação saudável, ela vai se sentir bem. E daí você vê a mudança drástica. Assim. Então, hoje em dia eu tenho mais pacientes acompanhando até em reeducação alimentar do que os pacientes que estão chegando para operar. Né? Porque eles já estão... Graças a Deus, né, cara? Já que coisa está mudando, já está mudando aquela ideia de você ter que chegar para o médico só na hora que já deu tudo errado. Né? Que coisa boa. Cara, você falou em colesterol aí, falou um pouco em sal. Cara, eu até entendo que a gente tenha perdido o rumo lá atrás, né? Que a gente tenha meio que... Mas, na tua opinião, por que você acha que a gente ainda é tão fixado nessa questão do colesterol ainda? Olha, existe muita influência, né, da indústria desde o começo, né, desde que foi preconizado que as gorduras seriam coisas ruins, né, que era um momento que a indústria precisava substituir a gordura, porque a gordura ela é altamente... as pessoas gostam e ela sacia muito bem a sua alimentação, e a partir do momento que você tira isso, você tem que substituir com alguma coisa que pelo menos te dê prazer, né? E os caras daí conseguiram entrar forte com o açúcar no mercado. A indústria lá naquela época estava chegando forte, né? E com produtos industrializados, querendo substituir comidas de verdade por substitutos, né? Porque ninguém em sã consciência vai deixar de comer um bife para comer uma bolacha. Né? Isso foi embutido. À medida que a criança está lá, é fácil de você ter acesso a um alimento que não estraga, que está em prateleira, que está empacotado, e daí você dá um salgadinho, dá uma bolachinha, dá um docinho, você vicia a criança e você cria daí uma maneira de que ela tenha vontade e peça sempre aquele mesmo tipo de alimento, e quando você vê, a doença já está lá instituída, a pessoa come errado a vida inteira, já está com uma obesidade, uma síndrome metabólica, já está com problemas, e daí vão colocar a culpa porque a pessoa engordou, e daí, na verdade, ela estava comendo lá uma carne, o colesterol, e daí começa a virar aquela velha história de que a gordura faz mal e de que você tem que diminuir a gordura, e daí coloca mais ainda carboidrato na tua alimentação e a pessoa continua doente. Nós estamos aí no maior... os caras falam em pandemia, né, de coronavírus. Nós estamos numa pandemia de obesidade, que o mundo inteiro está obeso, mais de 1 bilhão de obesos. Não é nem sobrepeso, é obesidade já. Então Obesidade, é um absurdo. Né? Então a gente vê que foi uma coisa embutida, né? Infelizmente foi colocado lá atrás
tinha que se substituir a gordura, porque alguns trabalhos observacionais tinham colocado a culpa na gordura, então você tinha que justificar isso, porque o trabalho tinha sido feito, e daí a indústria chegou forte com os açúcares, e daí, hoje em dia, ainda existe essa mentalidade que a gente está tentando combater, já está cada vez menor, mas que a gordura seria uma coisa ruim, e que o açúcar, né, poderia ser substituído, o carboidrato seria uma coisa que é essencial para a nossa saúde, e que a gente sabe que não é. Né? E é interessante, cara, você falou essa última frase aí, carboidrato é essencial, a gente sabe que não é. Eu estou no penúltimo semestre na faculdade, né? E esse semestre agora estou vendo nutrição esportiva. Então, tu imagina o meu sofrimento quando eu tenho que assistir uma aula de nutrição esportiva onde o cara abre a boca para dizer que se você não comer carboidrato, você não performa no exercício, né? Fale para ele que você treina em jejum, daí o cara tem um ataque. Não, ele tem você vai morrer. Você vai morrer. É verdade, é verdade. E aí a gente que vive nesse meio, que a gente conhece as pessoas, eu fico me lembrando do Alessandro, que correu agora 160 quilômetros em dieta carnívora, que não tem, é praticamente zero carboidrato. Zero carbo. E aí, semana passada, ele chegou pro treinador dele e disse, eu tô com vontade de fazer uma maratona. Porque assim, o cara quando corre 160, uma maratona é nada, né? Ele disse, tô com vontade de fazer uma maratona. Aí o treinador disse, e você não vai se preparar? Não, vou fazer a maratona. Ele tirou o primeiro lugar na categoria dele. Já tá adaptado, não precisa treinamento. Já tá 100% adaptado, o cara não precisa de treinamento, né? Eu acho isso, eu acho assim, eu acho que essa capacidade, ao mesmo tempo que a gente, você e a galera com quem a gente conhece, que tem a capacidade de questionar as coisas, tem um outro lado da moeda, que é a capacidade das pessoas têm de aceitar tudo sem nenhum tipo de filtro, né? É impressionante isso. O colesterol, né? Só a gente dar um foco nessa situação, né? Que nem eu tinha mais ou menos explicado, teve alguns estudos observacionais muito tempo atrás, década de 50, todo mundo já meio que conhece a história do Ansel Keys, que era um fisiologista, e que daí ele fez o estudo dos 7 países, que ele selecionou, né, de 22 países, 7 que mais ou menos cabiam na teoria dele, de que as pessoas infartavam, tinham maiores problemas cardíacos devido ao colesterol elevado. Foi a primeira vez que se associou as moléculas, né, de laboratoriais de colesterol à doença. Né? Só que, infelizmente, né, foi baseado tudo em estudos observacionais, que a gente sabe hoje em dia que não podem trazer aquela causa e efeito. Né? Para quem está nos assistindo, você nunca pode dizer, num estudo observacional, relacionar causa com efeito. É a mesma coisa que eu falo para vocês assim. Né? É um exemplo simples para todo mundo entender. Né? Todo mundo toma água e todo mundo morre. Daí eu coloco na mesma frase, todo mundo que toma água morre. Isso é uma verdade, mas não é porque tomou água que morreu. E é essas relações que os estudos observacionais acabam colocando nas suas conclusões e as pessoas não entendem ou interpretam errado. Então, o que aconteceu naquela época foi exatamente isso. Eles colocaram que pessoas que tinham um colesterol elevado, que as pessoas, foi 3 associações, na verdade. As pessoas que comiam mais carnes ou produtos de origem animal subiam o seu colesterol. E quem tinha o colesterol elevado tinha mais infarto. Então eles colocaram e associaram que quem comia mais carnes ou mais gorduras tinham mais infartos. É a associação que você não pode fazer, porque uma coisa não tem relação com a outra. Depois que você vai entender, que você vai ver, a gente vai comentar provavelmente aqui sobre lipoproteínas, explicar exatamente qual que é a função de cada uma delas, você consegue entender que não existe associação dessa gordura que você comeu com o infarto que você vai ter. Né? Então essas associações são difíceis. Foi o que começou o problema lá atrás e que até hoje a gente está tentando consertar. E assim, a gente, eu, você e o restante do pessoal, a gente nada contra a maré, né? Porque, como você falou, isso aí gerou uma indústria toda que depende dessa falácia existir, né? Exatamente. Não, e assim, o pior de tudo é quando eu vejo, porque eu recebo muitos médicos que mandam, nutricionistas, pessoal da área de saúde em geral, né? Ah, que legal, pô, tá, não sei o que. Assim como tem as pessoas que estão entendendo,
estão indo atrás, estão estudando, eu recebo a crítica daquele que acha que é um absurdo, que o que eu estou falando eu não posso falar, porque da onde que já se viu falar que colesterol não faz mal, por que não pode tomar estatina e tal. E daí a pessoa vem com falácias, assim, muitas vezes agressivas, e daí você pergunta, mas por que você está falando isso? Então, você está embasado no qual? Em qual trabalho? Aonde que está? E a pessoa não tem nem esse embasamento simples. Então, tipo, não tem argumento, é aquele negócio, né? Contra a ignorância não tem argumento. Então, daí você tem que, muitas vezes, engolir um monte de besteira, que pessoas estão te agredindo, às vezes, verbalmente, porque a pessoa não tem condição de conseguir discutir ou pelo menos explicar a parte dela, né? Então, a gente fica dando murro em ponto de faca, mas a gente não vai para frente, não tem problema, a gente não tem medo a briga tá aí, né? A briga tá aí para isso. A briga tá aí para a gente poder... E assim, eu acho que a gente faz um trabalho de saúde pública, sabe, Ricardo? Porque quantas pessoas a gente não já conseguiu, né, acordar para uma nova realidade? Mesmo que a pessoa não mude, pelo menos para que ela tenha um pouco de percepção de que existem outras coisas que não são visualizadas, né? Da indústria, né? Indústria farmacêutica e essa coisa toda, eu acho que vale a pena. Né? Acho que é uma coisa que vale a pena de qualquer forma. Um argumento que sempre usam, né? Assim, mas se faz tão mal, por que permite vender, né? Aí eu sempre falo assim, álcool e cigarro também vendem, né? Sempre vendeu. Agora, nunca foi proibido vender. Agora, antigamente, ninguém falava que fazia mal o cigarro. Ninguém falava que fazia mal a bebida. Era permitido e foda-se. Pode tomar, pode fazer o que você quiser. Né? Aí depois que começou a dar um monte de problema e doença, daí começaram a dar o alertinha lá na capinha do cigarro. Realmente, pode dar câncer, pode não sei o quê, e agora o problema é teu, só que agora o cara já está viciado. O paciente que está usando aquilo lá já está viciado no cigarro. Aí para você tirar o vício é muito mais difícil. É o que está acontecendo hoje com o açúcar. Está todo mundo viciado no açúcar. Todo mundo come sua bolachinha, todo mundo come lá o seu chocolatinho, está todo mundo feliz. Agora você fala para o cara, não quer para comer pão. O cara, só falta para você te bater. Porque ele fica ali, como é que eu não vou comer pão? Que história é essa? Por que eu não posso comer? A pessoa fica até agressiva para falar com você. Se eu não vou comer pão, eu vou comer o quê, né? Exatamente. E daí você vê o grau do vício que a pessoa está. A hora que começarem a alertar lá na caixinha do pão que pode dar infarto, que pode dar câncer, que pode não sei o quê, aí o cara, mas eu não sabia. Pois é, mas aí a informação, realmente esse é o problema. A indústria nunca te informa o que ela está vendendo. Ela está vendendo. Sempre naquela história do livre-arbítrio. Você compra se você quiser. Se comer um pouquinho não faz mal. Só que você vai aceitando isso quando você vê já está com uma doença e daí você não tem mais como culpar ele, porque você ficou 20 anos comendo pão. Como é que você vai dizer que foi o pão que tá te dando problema agora, se 20 anos atrás não tinha te dado, né? Exato. Então sempre é. Agora, mas hoje em dia o pessoal está cada vez mais em cima, os alertas, os rótulos, as pessoas já estão começando a interpretar melhor, já estão começando a se cuidar melhor, e é em cima disso que a gente vai continuar batendo, mostrar o que está errado. Exato. A gente tem que... É uma luta contínua, né? E você falou uma coisa aí muito interessante, eu acho que a gente poderia abordar esse tema agora, a questão das lipoproteínas, né? Os tipos, colesterol bom, colesterol ruim, porque muita gente tem dúvida nisso, e essa designação colesterol ruim, colesterol bom, acabou gerando muita dúvida na cabeça das pessoas, porque na prática não tem um colesterol bom e um colesterol ruim, né? E aí isso acabou generalizando. Hoje todo mundo fala sobre esse assunto, como se a gente realmente tivesse uma substância que fosse assim tão deletéria para a gente. Fala um pouquinho sobre isso. Então, vamos entender, né? O colesterol, ele é uma molécula essencial para a vida humana, para a vida de origem animal. Tá? Então, sem colesterol, nós não estaríamos vivos. O colesterol ele é responsável em fazer absorção de vitaminas lipossolúveis, vitaminas A, D, E e K. Ele vai ser o precursor da vitamina D, ele vai ser o precursor dos nossos hormônios sexuais, testosterona no homem, estrogênio na mulher. Então, ele é essencial para a vida. Inclusive, ele ajuda a manter a célula viva. Porque a célula, se ela não tivesse uma proteção lipídica, né, ela é revestida por gordura. Todas as células são revestidas por gordura. E uma das gorduras que está ali é o colesterol. Então, na verdade, ele é um álcool policíclico, mas vamos considerar como um lipídio, né? Vamos dizer que é uma gordura. Ele vai estar ali fazendo o arcabouço celular. Se não existisse essa camada, a célula ia se derreter no sangue, porque ela ia se dissolver.
Então, como a gordura não se dissolve no sangue, não dissolve na água, ela consegue manter uma barreira para que a gente tenha células vivas. Então, o colesterol é essencial. Tanto que a gente produz 80% do nosso colesterol. Lembre-se, isso é importante, a gente produz 80% do nosso colesterol. A gente não produz 100% do nosso colesterol. E o colesterol, ele vem de produtos de origem animal. Então, quem nunca consome, ou quem não, seja por cultura, seja por ideologia, seja por qualquer tipo de movimento, não consome produtos de origem animal, ela vai ter 20% de problemas com o colesterol. Tá? A gente vai explicar mais para frente aonde que vai acontecer esses 20%, que vai ser nos hormônios, na absorção de vitaminas, carências e tudo mais. Tá? Então, esses 20% eles vêm da dieta, vêm de uma alimentação com colesterol. E isso existe um mecanismo de controle, né? O nosso o fígado, que é onde vai ser produzido o colesterol, ele é muito esperto. Ele vai estar sempre atento a se você está consumindo ou não o colesterol, para saber o quanto ele tem que produzir, né? Existe uma enzima lá dentro, né? Eu não vou ficar falando nome de enzimas, tudo, mas existe uma enzima específica. Não, pode falar, a galera que gosta. Então nós temos lá a hidroxiglutario-CoA lá, né, que ela faz... Primeiro, você tem uma enzima, que é a acetilcoenzima A, que praticamente é a nossa enzima que faz tudo no nosso organismo, né? Tudo. É muito boa para tudo. Todas as vias convergem para ela, né? Tudo converge nela, ela se une em 3 delas, formam um complexo, esse complexo sofre ação enzimática da glutario-CoA, e daí você vai fazer a produção do mavelonato, que seria a linha do colesterol. Tá? Então, esse é o processo endógeno, né? Quem aciona, muitas vezes, esse processo é de acordo com o que você está comendo ou não. Se você come produtos com maior quantidade de colesterol, você manda um feedback, né, um feedback negativo para o seu fígado, dizendo assim, ó, não precisa produzir. E ele inibe essa enzima, que vai conseguir, então, vai diminuir a produção do seu colesterol endógeno. Então, você faz um contraponto. Se eu estou comendo 30%, 40% de colesterol na minha dieta, eu vou produzir lá só 30%, 40% lá no fígado. Eu não preciso produzir os meus 80%. Tá? Só que aí entra um problema. Essa enzima ela pode ser muito, muito facilmente induzida por um outro hormônio que a gente produz, que é a insulina. Né? A insulina ela ativa essa enzima no fígado para produzir mais colesterol. Então, se você está consumindo alimentos que está vindo colesterol já no seu alimento, mas vem carboidratos juntos que vão fazer liberação de insulina, principalmente os produtos industrializados, de alto índice glicêmico, alta carga glicêmica, você vai acionar essa enzima, que ela deveria estar sendo inibida, porque você está comendo colesterol, a produzir mais colesterol. Então, em vez de você parar nos seus 100% de colesterol, você vai para 120%, 200%, 300% de produção de colesterol. E aí começam os problemas com o colesterol. É esse excesso errado de produção de colesterol. Tá? O colesterol, quando ele chega, ele tem que ser levado para as células e os tecidos onde ele vai ser utilizado. Isso vai ser feito através de proteínas carreadoras de colesterol, que são as lipoproteínas. E daí aparecem lá as famosas LDL, que são as Low Dense Lipoprotein, e as HDLs, que são as High Dense Lipoprotein. As LDL são justamente aquelas que vão pegar do fígado e levar para as células, para os tecidos, e o HDL vai fazer o transporte reverso, que seria o excesso que não foi utilizado, volta para o fígado, para ser armazenado como sais biliares, para ser novamente utilizado, né? Sempre uma maneira de você reutilizar o seu próprio colesterol. Então, por isso que se criou essa ideia, né? A LDL está levando para os tecidos, então ela está levando para os vasos sanguíneos, ela é um colesterol ruim, né? Enquanto que a HDL está trazendo de volta para o fígado, então ela é um colesterol bom. Não é bem assim que funciona. Se não existisse LDL, não ia existir vida, né? Então a gente tem que ter as duas, mas as duas têm que estar funcionando numa parceria certa, né? De uma forma correta, né? E como que isso acontece? Existem tipos de lipoproteínas, de acordo com o que você come. As lipoproteínas, LDLs especificamente, elas podem ser muito grandes ou muito pequenas, né? De acordo com a quantidade de gordura que elas estão levando. E isso varia de acordo com a alimentação que você tem. Se você consome produtos
de origem animal, que vão trazer o colesterol exógeno, você vai produzir um tipo de lipoproteína que é a chamada lipoproteína LDL do tipo A, que ela é mais gorda, ela é mais flutuante, ela é mais... a gordura você tem que entender, né? Quando a gente fala low, às vezes a pessoa pensa em pequeno, mas não é pequeno, na verdade é menos denso. Então são moléculas maiores, elas são moléculas flutuantes, leves, né? Vamos considerar assim, leves, que é mais fácil de entender. Enquanto que você fala high density lipoprotein, às vezes você imagina, né? Ou é uma grandona. Não, elas são pequenininhas, porque elas são muito densas. O que varia isso, para você dizer se ela é low, se ela é high, é a quantidade de proteína que ela tem. Né? Quanto mais proteína ela tem, menos gordura ela tem, mais densa ela fica. Então as HDLs são mais proteicas e as LDLs são mais lipídicas, mais gordurosas. Então, quando você come a gordura, você produz essa LDL do tipo A, que ela é mais leve e consegue ser levada para os tecidos onde tem que ir realmente o colesterol. Quando você começa a comer carboidratos associados à sua alimentação e começa a liberar muita insulina, você começa a produzir lipoproteínas menores. Elas não são tão densas quanto as high density lipoproteins, mas elas são com menos gordura. Então elas acabam tendo tamanhos menores, mas em maiores quantidades. Elas são em nanômetros menorzinhas, mas criam-se em grandes quantidades, porque você está tendo muita produção, na verdade, de gordura interna, que a gente vai explicar daqui a pouquinho. E essas lipoproteínas, essas LDLs que aumentam quando você come carboidratos, são as chamadas do tipo B, que são justamente as que trazem riscos de processos ateroscleróticos. Por quê? Porque todas as lipoproteínas são recobertas nas suas membranas por apolipoproteínas, que são outros tipos de proteínas que são como se fosse os ligadores. Elas vão se ligar nas células para conseguir jogar o colesterol para dentro. E essas apolipoproteínas, dependendo da onde elas estão, da proximidade que elas estão, elas são mais reativas ou menos reativas. Ou seja, elas conseguem se ligar a outras moléculas muito facilmente do que ou não, né? De acordo com a proximidade. E quanto menores elas são, mais próximas essas apolipoproteínas ficam e mais fáceis elas são, então, de se ligar a outras moléculas. Daí a gente vai explicar mais para frente quais outras moléculas e o que isso causa, né? Por que elas seriam ruins, então, né? Sendo que elas são diferentes. E daí, justamente, a gente entra no processo inflamatório, né? Toda vez que a gente fala de colesterol, né, ou de aterosclerose, que seria a doença onde o colesterol vai estar presente. Eu sempre falo que o colesterol, coitado, ele é o mordomo, né? Ele está no lugar errado na hora errada. Verdade. Porque ele vai estar presente na placa de gordura, mas não foi ele que provocou ela, né? Ele cai ali simplesmente e ele está tentando fazer o sistema tampão dele de anti-inflamação. Mas vai aparecer lá e ele foi culpado e acaba sendo, né, até hoje massacrado. É verdade. Então, vamos entender um pouquinho melhor esse processo aterosclerótico, né? Como é que ele acontece, né? Que daí a gente tem que falar em inflamação. Toda vez que a gente come, tudo que a gente come, né? Seja, vamos falar dos macro, né, nutrientes, seja carboidrato, seja gordura, seja proteína, ele vai sofrer oxidação. Ele tem que ser oxidado para ser metabolizado, para ser utilizado, né? Então o oxigênio vai agir. Isso é interessante. O Barilli uma vez comentou, né? Se a gente fosse feito de ferro, a gente ia enferrujar. Porque tudo oxida, né? Tudo oxida no nosso organismo. E dessas oxidações aparecem os substratos de oxigênio, né? O peróxido de hidrogênio, os íons de hidroxila, que são os famosos radicais livres, as nossas espécies reativas de oxigênio, que são altamente reativas, ó. Moléculas altamente reativas, LDL altamente reativas. Então você já vai começar a entender como que funciona depois o processo da aterosclerose. E essas moléculas, quanto mais presentes, né, elas são espécies reativas, elas vão provocar, se elas não forem oxidadas, se elas não forem eliminadas do nosso organismo, elas vão provocar estresse oxidativo, que é a inflamação, o nosso começo de inflamação. Esse é um dos caminhos da nossa inflamação. Inflamação são vários processos, esse é um deles, né, que são o excesso de espécies reativas.
Então, por exemplo, se você come lá uma alface, né, você vai oxidar a alface. Ela tem lá vitamina C, tem algumas vitaminas, alguns processos antioxidantes. Nós temos os nossos antioxidantes internos, a glutationa, tudo. Acaba oxidando tudo e antioxidando tudo e acabou. Você não tem estresse oxidativo de comer uma alface. Não vai acontecer nada. Você não vai criar inflamação. Né? Eu como uma carne. A carne, ela por si só já tem a glutationa formada, que é um antioxidante. Nós temos os nossos antioxidantes vindo dos aminoácidos que a gente come. E nós temos a carnosina na carne. Então ela também vai oxidar e vai se antioxidar. Nós não temos estresse oxidativo. Tanto que você vai medir num paciente que faz dieta carnívora, uma proteína C reativa, prova de atividade inflamatória, ela é nula. Você não tem inflamação. Tá? Agora você come um carboidrato refinado. Vamos lá, pega um pacote de Doritos. Né? O cara vai lá e come um pacote de Doritos. Primeiro que não tem, a gente vai chamar de caloria vazia. Né? Você não tem nada. Né? Você não tem nenhum tipo de antioxidante presente nisso aí. Então você vai oxidar um monte de produto que não consegue se antioxidar. Aí o teu organismo vai tacar a tua glutationa para tentar tirar aquele excesso de oxidação que aconteceu, excesso de radicais livres que está sendo produzido. Dependendo da quantidade que você come, ele não consegue. E daí sim você gera um estresse oxidativo. Essas moléculas de estresse oxidativo que estão ali, aonde que elas vão ficar? Aonde está acontecendo o processo de digestão. Trato digestivo, né? Normalmente o cólon é o que mais sofre, que é onde vai mais apresentar absorção, e vasos sanguíneos, que é para onde está entrando, né, os produtos resultantes do metabolismo. Então você vai ter vasos sanguíneos com problema e trato digestivo com problema. Vai lá um peróxido de hidrogênio, por exemplo, que é lá um radical livre. O que ele faz? Ele é altamente reativo. Ele vai na célula do endotélio vascular, pum, gruda ali. E começa a destruir aquela célula. Então ele vai começar a provocar uma lesão no seu endotélio, no seu vaso sanguíneo. Se ele fizer isso na sua célula da mucosa intestinal, também vai provocar uma lesão. E daí você começa a ter câncer de cólon e você começa a ter o início da aterosclerose no vaso sanguíneo, por causa de um excesso de radicais livres circulantes por um erro alimentar. Simplesmente um erro alimentar. Você criou um estresse oxidativo, você começou a gerar lesão. Aí nós estamos lá com lipoproteínas circulando. As lipoproteínas levando, né, o colesterol para onde ele precisa, para os tecidos, para as células. Né? De repente tem uma lesão ali. Se é o fluxo sanguíneo do vaso, ele é laminar. Ele é muito rápido no meio e ele é lentificado nas periferias. Isso em todos os vasos sanguíneos. Né? Se eu tenho uma molécula leve, é fácil de entender que ela entra no fluxo rápido e vai embora. Se eu tenho uma molécula pesada, ela vai caindo para a beira dos vasos sanguíneos e ela fica lentificada. Então ela começa a circular de uma maneira diferente. As lipoproteínas do tipo A são as leves, que vêm do consumo de produtos animais, vão embora. Elas passam direto, elas não veem essas lesões nos vasos sanguíneos. As LDLs do tipo B, que são pesadinhas, são mais densas, vão para a periferia e vão encontrar os radicais livres, vão sofrer a oxidação, porque elas são altamente reativas, juntamente que os próprios radicais livres são reativos, e vão cair, literalmente, dentro da lesão endotelial que se começou a fazer, que é o processo do início da célula. Daí o que acontece? O organismo olha aquilo ali, está errado. Ele manda células de defesa, são os nossos macrófagos, eles englobam aquelas lipoproteínas, aquele processo reativo todo, mata a lipoproteína e cai naquela lesão o colesterol que estava dentro da lipoproteína. Começam então as células espumosas, que é a presença de gordura na parede endotelial, que é o início da placa de aterosclerose, que daí vai dar, aonde for, vai dar infarto, vai dar derrame cerebral, vai dar obstrução arterial, tudo por causa de um processo inflamatório e por um excesso de lipoproteínas erradas. Então o colesterol faz mal? Não. Mas o colesterol, o tipo de colesterol que você tem, a alimentação que você produz, ele vai influenciar na formação da placa
Excelente. junto com a atividade inflamatória que você gerou. Então, Excelente. é esse problema que hoje em dia a gente enfrenta na cardiologia, que é as pessoas tratando moléculas, né? Sem ver o contexto geral de inflamação, o contexto geral de alimentação. Então, você vai no consultório... Não, pode falar. Não, fica à vontade. Você vai no consultório... Pensei que você tinha concluído essa parte. Você vai num consultório de cardiologia hoje e você chega lá com colesterol de 100, você vai tomar estatina. Ele vai te dar um remédio para tomar estatina, porque hoje é famoso o lower is better. Quanto menor o seu colesterol LDL, melhor para você, para evitar doenças. Você vê que, na verdade, não está errado você tratar a LDL. O que está errado é você tratar a LDL como se ela fosse uma molécula única e você tratar ela com remédio. Sendo que você, na verdade, você precisa da LDL. Você só não precisa da LDL do tipo B, que é ruim. E isso você conserta num processo de alimentação. Você falou dessa enzima, que é a enzima que é HMG-CoA, né, que é a hidroximetilglutaril coenzima A, que é que faz esse processo de síntese do colesterol, e ela é o alvo da estatina. Né? Exatamente, a estatina bloqueia nessa inibição. E isso é um problema, porque ela bloqueia o início do processo de formação de colesterol. Na hora que ela inibe isso aí, ela vai inibir várias outras moléculas que seriam formadas no processo, aonde entra a coenzima Q10, aonde entra os receptores de insulina, você começa a ter receptores de insulina precários, né? Eles ficam mais inativos, ou eles são, me fugiu a palavra, eles não são bem formados, né? Eles são receptores que não conseguem ter a atuação ideal, e daí você começa a desencadear outros problemas, né? Baixar a coenzima Q10, baixar receptores de insulina, a ação da insulina periférica começa a ser prejudicada, você cria diabetes, né? Pelo uso de estatinas, você cria doenças, porque a coenzima Q10 não deixa de ser um processo de produção de ATP para você ter energia para a célula. Então você começa a ter, inclusive, perda de processo de imunidade. Então o uso errado da estatina para bloquear um processo lá do início da formação do colesterol, ele pode trazer muitos problemas, né? Inclusive por quê? Porque o LDL está levando o colesterol para as células. As nossas células, principalmente os neurônios, né, eles são revestidos por gordura, eles precisam de colesterol. As nossas sinapses nervosas, elas têm receptores específicos para o LDL em grandes quantidades. Então, se você começa a bloquear tudo isso, você cria demência em pessoas idosas, você cria diabetes em pessoas idosas, afora a destruição muscular, que você começa a aumentar a CPK, começa a ter dor muscular, porque você afeta sinapse, né? Você está afetando justamente a transmissão nervosa do estímulo, né? Porque sinapse está presente em músculo, está presente em neurônio, está presente nas glândulas, então você afeta tudo, por causa de um medicamento que você quer deixar um colesterol baixo, sem saber nem qual é o tipo de fração que você tem de LDL, né? Porque normalmente não se testa as frações, né? Se testa só LDL, HDL, colesterol total e está resolvido. A grande maioria nem ApoA e ApoB pede, né? Exatamente. Esse é um grande problema. Aqui no Brasil, lá fora a gente tem o Vertical Auto Profile, que você consegue ver até 14 subtipos de LDL. Aqui nós não temos, nós temos a LDL peroxidada, que seria mais ou menos a ideia de quais que são aquelas que podem trazer doenças. Mas é um exame caro, que só tem no particular, é R$ 1.600 para você fazer, os convênios não liberam, e daí você acaba ficando, né, com esse LDL calculado, que na verdade é só uma... Como é que você faz esse cálculo, né? Você vê o triglicerídeo, você vê o colesterol total e você vê o teu HDL, você não vê a tua LDL. Então você faz um cálculo onde você diminui do colesterol total o teu triglicerídeo, dividido por 5, ou dividido lá por uma fração lá, que é um variável, né? E diminui o teu HDL para você ter um LDL calculado. Então, na verdade, se o teu triglicerídeo estiver alterado, você altera o cálculo do LDL. Se o HDL estiver alterado, você altera o teu cálculo do LDL e você, na verdade, nunca sabe qual que é o teu LDL. Você fica na dúvida e o pessoal trata tudo como se fosse a fração ruim. Por isso que a gente tem hoje outros subterfúgios, né, para tentar
fazer o cálculo certo, pelo menos para ter uma ideia de qual LDL você tem em maior quantidade, para só tratar aquela que for realmente a fração ruim. Entendi, entendi. Uma pergunta específica sobre isso que você acabou de falar. O triglicerídeo que está lá no exame de sangue, ele vem de síntese a partir de carboidrato? Então, é assim, né? Quando a gente come o carboidrato, né, ele vai ser absorvido lá no enterócito, vai começar a sofrer o processo de glicólise, né? Através desse processo de glicólise, lá, a ação do piruvato, vai formar o piruvato quinase, né? Você vai acabar produzindo, entrando no ciclo de Krebs, que seria a circulação da mitocôndria, dentro da mitocôndria, a circulação, a respiração celular, né? Para produzir o ATP, que é a nossa molécula de energia, né? Essa é a ideia de você consumir os produtos, né? Seja a glicose, seja outros, mas a glicose entra na respiração celular para produzir ATP. O ATP é uma molécula muito grande, ela não consegue ser armazenada. Então, o que acontece? Chega um momento que, se você não está utilizando aquela energia, mas você continua fornecendo o substrato dela, o organismo vai ter que ter um jeito de armazenar isso. Então, ele consegue bloquear a produção do ATP, mas não bloquear a produção, a glicólise que está acontecendo. Então, aquele mesmo processo de entrada na célula, na mitocôndria, na respiração, para produzir ATP, começa a extravasar de novo para o citossol, que seria o citoplasma da célula, e começa daí a fazer um processo, a famosa acetilcoenzima A começa a fazer um ciclo, que ela vai fazendo ciclos e ciclos e ciclos, e entrando e saindo, e depois de uns 7, 8 ciclos, ela começa a gerar uma molécula com mais carbonos, e daí isso vai gerar uma molécula chamada palmitato, que é o início do ácido graxo. E daí, a partir daí, você vai começar a produzir ácidos graxos, que é o processo de armazenamento de gordura, né, de energia, porque a energia armazenada em gordura é fácil. Você consegue armazenar porque são moléculas menores. Então, esse ácido graxo produzido se une com mais dois através de um glicerol, forma o triglicerídeo, joga para fora para a corrente sanguínea, a corrente sanguínea leva para a periferia e armazena no tecido adiposo, na forma de gordura mesmo, que é a gordura branca que vai se formar. Então, você tem o triglicerídeo armazenado. Então, quanto mais glicose você consome e menos energia você gasta, mais você armazena e mais você produz triglicerídeo. E o teu organismo ele vai ter um limite, né? Ele vai começar a produzir triglicerídeo armazenado, você começa a engordar, e chega uma hora que o fígado fala, ó, não dá mais conta. E daí ele começa a armazenar gordura nele mesmo, que é a esteatose hepática, porque daí começa a morrer hepatócito, e aí você está chegando aí na síndrome metabólica e no fim dos tempos, né? Entendi. O triglicerídeo, quando você pega, por exemplo, colesterol total, LDL, HDL e o triglicerídeo. Esse triglicerídeo do exame lá, Ricardo, ele está dentro da lipoproteína? Só assim, em termos gerais, como é que é esse exame de triglicerídeo? Ele mede exatamente o quê? Essa é uma pergunta que eu sempre quis saber. É o ácido graxo que está circulando, né? É aquele excesso que foi produzido e que não conseguiu ser armazenado, né? Ele fica circulando até conseguir ser armazenado, né? Se você tem uma quantidade pequena, porque o armazenamento, assim, ele é lançado no sangue, até ele ser armazenado, isso é questão de dias. Então você não consegue produzir, ou se você já tem uma obesidade muito grande, você não tem lugar para conseguir armazenamento, ele fica circulando, ele fica livre, né? E isso é ruim, porque toda vez que ele circula, ele cai na circulação venosa de novo e ele volta para o fígado. E o fígado tem que fazer alguma coisa com aquilo de novo. E daí ele tem que jogar para fora de novo. E daí ele joga o glicerol de novo. Então ele começa a sobrecarregar a função hepática. Fora que o triglicerídeo alto começa a atuar em cima de outras enzimas que começam a afetar as lipoproteínas, né? Nós temos lá a proteína de transferência do colesterol esterificado. Quando você tem o triglicerídeo muito alto, né, essa enzima aumenta e você começa a fazer a retirada, porque daí o organismo não tem mais... Para onde que eu vou mandar esse triglicerídeo? Então ele pega, joga o triglicerídeo para o HDL, tira o colesterol do HDL,
joga o colesterol para o LDL. Você vê já que é um problema, porque o HDL, que deveria estar fazendo o transporte reverso do colesterol, agora está fazendo o transporte de ácido graxo. E o LDL, que deveria estar recebendo lá no fígado o colesterol, já está recebendo no meio do caminho e jogando mais colesterol para a periferia, que não deveria estar fazendo isso, né? E esse HDL chega no fígado, o fígado não reconhece e destrói. Então você começa a ter, todo mundo que tem o triglicerídeo elevado começa a ter um HDL baixo. HDL baixo. Começa a ter a afetar essa enzima, essa produção, e aí começa toda a desgraça. Então, Perfeito. o triglicerídeo tem que ser... O triglicerídeo, sim, ele tem que ser tratado, às vezes até de uma maneira enérgica, né? Como eu fiz no começo, mas fiz tudo errado. Mas com restrição alimentar. Você consegue muito rapidamente tirar esse excesso. Porque se você não... O triglicerídeo não armazenado consegue ser rapidamente consumido em forma de energia. Você consegue utilizar ele. Agora, depois que armazenou, virou gordura, é mais difícil de jogar. A beta-oxidação, a retirada da gordura periférica, é mais difícil. Você tem que estar num processo de cetose, você já tem que estar adaptado. Já são algumas semanas, meses aí para você conseguir ter esse efeito, né? Agora, o triglicerídeo circulante você baixa rapidamente numa alimentação saudável. Pois é. Cara, você falou muito bem aí da questão da estatina e das contraindicações. Mas a gente sabe que existem também indicações reais onde a pessoa deve realmente utilizar. Quais seriam essas indicações? O pessoal que está escutando a gente, de repente poder até dialogar com o médico, né? Porque às vezes o cara chega, o marinheiro de primeira viagem, nunca teve problema nenhum e o colesterol está alto, o cara já quer empurrar a estatina. Mas qual seria realmente o caso onde precisa realmente da estatina, na tua opinião? Tratamento emergencial. Eu chego para um paciente e eu vou fazer, porque daí eu tenho como ter uma ideia se as LDL deles são ruins ou... Chega lá, por exemplo, chegou para mim um paciente com 160 de LDL. Certo. Como é que eu sei se isso é bom ou se é ruim? Ah, se é a fração A, se é a fração B, se o cara come carne, não come carne. Eu vou ver triglicerídeo, vou ver HDL. Se eu tenho uma relação, eu pego o triglicerídeo e divido pelo HDL. Se eu tenho uma relação abaixo de 1,7 ou pelo menos abaixo de 2, significa que o triglicerídeo dele é baixo e o HDL dele é alto. Significa que as frações de LDL que estão circulantes são frações do tipo A, que são frações boas. Então eu não preciso me preocupar com esse LDL. Eu não vou tratar esse LDL de 160, se ele tiver com uma relação triglicerídeo-HDL boa. Mas agora não. Eu tenho 160 de LDL e eu tenho um triglicerídeo de 300 e HDL de 20. Né? Um exemplo brutal assim. Eu tenho lá uma relação, uma proporção de 6, 7 vezes o que eu deveria ter, se eu dividir o triglicerídeo pelo HDL. Esse cara eu tenho que tratar emergencial. Eu vou dar estatina para ele. Porque as LDL dele circulantes são as frações ruins. São as frações, e provavelmente, por causa do triglicerídeo alto, que eu sei que ele está comendo açúcar, eu sei que ele já tem atividade inflamatória. Então ele está com chance de oxidação, chance de formar placa de aterosclerose e ter doença. Então eu vou tratar. Só que, ao mesmo tempo, eu vou fazer uma reeducação alimentar. Claro. Ele vai parar de comer o carboidrato, ele vai começar a comer comida de verdade, ele vai ter um policiamento geral. E daí, em 3 meses, eu vou repetir os exames dele. Comeu certo, não comeu certo? Não precisa me dizer, eu vou saber no exame. Se o exame vier alterado, não adianta querer enganar. O exame é dedo duro. Se o triglicerídeo continuou alto, o HDL continuou baixo, não está comendo errado. Aí vai tomar estatina. Vai ficar tomando estatina enquanto estiver comendo errado. Agora não, baixou o triglicerídeo. HDL melhorou. Atividade inflamatória baixou. Não tenho nenhuma doença computada, né? Isso é importante, que é o próximo tópico que eu vou falar para uso de estatina. Não tenho doença computada? Para de tomar estatina, porque o cara já acertou a alimentação dele. E vai fazer controle também para a gente saber como é que vai ficar mais para frente. Agora, chegou o paciente, independente das frações que ele esteja agora, porque às vezes o paciente começa a fazer uma alimentação certa, e daí ele vem depois de 3 meses uma alimentação certa, os exames estão tudo bonitinho, né? Aí você fala assim, mas... E daí você vai fazer alguns exames de controle, um Doppler de carótida, ou ele já vem com uma angiotomografia, já vem com alguma outra, algum Doppler arterial alterado, e ele tem placa de gordura ele já tem placa de gordura formada, aí ele vai ter que tomar estatina. Por quê? Porque a estatina ajuda a prevenir que essa placa progrida ou que ela frature. Ela praticamente cria uma proteção nessa placa.
ela não vai regredir placa, tá? O que tem já tem, não tem mais como voltar atrás. Mas ela vai evitar que essa placa progrida ou que piore. E daí, nesse caso, a gente tem que usar uma estatina aí de controle. Então, pacientes que têm doença computada, né? Que a gente vê, o mais fácil é o Doppler de carótida, porque a carótida é um vaso grande, a gente consegue medir a camada intimal, e como ela tem um alto fluxo, ela normalmente, e o alto fluxo e uma bifurcação, que nós temos uma externa e interna, é justamente onde tem maior estresse de pressão, né, de vaso sanguíneo. Então a gente consegue ter, normalmente, a aterosclerose presente nesses vasos antes dos pequenos vasos. Então, se a gente começa a ter alteração da camada íntima, tá lá subindo camada íntima, piorando, daí a gente já sabe que ali tem aterosclerose, a gente já vai tratar. E um outro exame que é muito bom, mas que não é para todo mundo e não é liberado também para fazer direto, a não ser que o paciente pague, né? É a angiotomografia, que daí é mais específica para a gente justamente ver a aterosclerose a nível de coronárias, as artérias do coração, e que você consegue calcular um score de cálcio, porque normalmente onde você tem placa de aterosclerose, você tem depósito de cálcio, então você consegue dar uma estimativa de como é que está grau de estenose, grau de calcificação, grau de evolução de placa aterosclerótica. Então, angiotomografia também é um exame que a gente, quando alterado, a gente vai tratar com estatina, provavelmente de uma maneira contínua, né, porque já tem doença específica. Entendi, entendi. Cara, muito bom, muito bom. Eu queria te fazer só mais uma pergunta, Ricardo, mudando um pouquinho da questão do colesterol para a questão do sal, que é uma coisa que muita gente pergunta e vi várias pessoas comentando em relação a isso aí. E falar um pouquinho também dessa questão do sal em relação ao low carb, que tem gente que no período de adaptação acaba botando uma água com sal e tudo mais. Sim. O sal, ele tem uma relação com a hipertensão? Ou isso vem de outro canto e o pobre do sal é que nem o colesterol, acaba recebendo a culpa sem ter uma culpa tão grande? É tipo um mordomo nesse caso aí também. Exatamente. O sal, o sódio, né, ele tem a ver com a hipertensão? Tem. Mas não é o consumo externo de sódio que você faz. É a maneira como ele entra, como ele é absorvido e a maneira como ele acumula no seu organismo, que pode alterar a sua pressão. Nós temos dois tipos de hipertensão. Nós temos a hipertensão arterial essencial, que na verdade o pessoal chama de idiopática, que é aquela que teoricamente ninguém sabe por que acontece, é a primária, né? E a secundária, que daí existe uma doença. Se existe uma doença, a gente tem que descartar a doença. Um problema de suprarrenal, um problema de tireoide, um problema próprio renal, problema de artérias renais. Então existem doenças que provocam hipertensão. Vai descartar essas doenças. Não tem mais nenhuma doença. Eu diria para você que 90% das hipertensões que daí vão ser consideradas essenciais ou idiopáticas ou primárias é por erro alimentar. Tá? Menos de 10% é caráter hereditário. É bem fácil de saber quais são. Normalmente é um paciente bem jovem, já tem aquele histórico todo familiar. São pacientes magros, não são pacientes obesos. Então a gente consegue ver o diferencial do primário. E desses 90% que estão sendo tratados com medicamento de maneira contínua, é só uma questão de regular a alimentação. O que acontece, né? Vamos voltar ao processo de digestão. A gente come açúcar, tá? Glicose. A glicose, quando ela vai entrar no enterócito, ela já entra pelos canais de sódio. Então, cada molécula de glicose leva 2 de sódio. Então, já começa por aí. Você já está aumentando o aporte de sódio que vai estar circulando pelo consumo do açúcar, tá? Não é pelo consumo do sódio. O consumo do açúcar aumenta a absorção de sódio. Tá, começa por aí. O que vai acontecer? A glicose vai sofrer a glicólise pela ação da insulina. Insulina vai ser com quem vai tirar a glicose do sangue, porque a glicose no sangue é um problema, né? Não dá para deixar lá porque ela altera tudo o pH, vai dar, é só ver o diabético que faz cetoacidose e tudo mais. Então ele vai tirar, e daí se libera insulina. Daí se libera insulina. E come glicose, libera insulina. E daí você começa a fazer hiperinsulinemia, sempre níveis de insulina alto. Esse é um exame que eu não sei por que os médicos têm tanto medo ou tanto desconhecimento e não prescrevem para os seus pacientes. Ele devia ser, em vez de glicose em jejum, tinha que ser insulina. Só. Em jejum, não exatamente. Não mais nada. Pedem insulina. Agora não, pedem a glicose em jejum, que muitas vezes não adianta nada, porque o paciente vai com o jejum errado, e daí
ou vai com muito, ou vai com pouco jejum, dá tudo alterado. E daí não pedem a insulina. A insulina alta, ela começa a trazer vários problemas. Ela tem a alteração de absorção de vários micronutrientes. E a nível renal, ela altera a excreção de muitos nutrientes. E um deles é o sódio. Toda vez que você tem insulina alta, você elimina menos sódio. Então, o que acontece? Você comeu glicose, você aportou mais sódio durante a absorção da glicose, você aumentou a sua insulina e você diminuiu a excreção do sódio. Então, você tem mais sódio entrando, menos sódio saindo. O sódio, ele acumula líquido. Ele vai fazer aumento da pressão arterial por aumento da pressão hidrostática. Ele aumenta líquido, você fica inchado. Todo mundo que come glicose fica inchado. E não adianta dizer que não fica, porque fica. A gente sabe que fica. Todo mundo... é só você parar de começar a fazer uma alimentação low carb que o cara perde. Ah, perdi 3 quilos em um dia. É a água que você está perdendo. Porque você está desidratando mesmo. Você estava inchado. É normal que a pessoa vai perder muito líquido no começo de uma alimentação saudável. Então, essa pressão alta é aos 80%, 90% dos pacientes que estão tomando remédio de uso contínuo. É aquele cara que fica com 15 por 10, 16 por 10. É uma hipertensão leve, muitas vezes, e que está maltratada, porque daí também o paciente já está começando a acumular gordura, aí ele já começa a ficar mais obeso, já começa a ficar mais sedentário. O sedentarismo leva, né, o próprio sobrepeso leva a ter que ter uma pressão mais aumentada, faz mais vasoconstrição, e daí o paciente acaba, a própria insulina alta altera a constrição da camada muscular do endotélio, faz mais vasoconstrição, aumenta a pressão arterial. Então, todo esse processo, né, leva ao aumento da pressão arterial. Então, você começa, vamos começar a fazer uma atividade física, vamos reduzir a glicose, não o sódio da sua alimentação. Tenha uma alimentação normossódica, mas tire a glicose, diminua os carboidratos, a pessoa começa a controlar e muitas vezes perde peso e daí tira o alimento. Daí ela vai, eu perdi peso, aí por causa da minha gordura que eu perdi, daí parei de ter pressão alta. Não, você parou de pressão alta porque a insulina baixou, você começou a excretar o sódio normalmente e você está agora com uma alimentação certa. Perfeito, perfeito. Cara, o pessoal aqui tem só elogios para ti, cara. Que aula, meu amigo, que aula. Show de bola. Ali alguém perguntou do número de insulina, né? Isso. Se você for ver o laboratório, muito cuidado com o laboratório. Laboratório de 3 a 24 é normal. Sendo que não dá para comparar um cara que tem 3 com um cara que tem 24. O cara que tem 24 ele já é pré-diabetes, já é resistência insulínica. Né? Você tem que estar com a tua insulina abaixo de 7. Esse é o ideal. É o que eu penso abaixo também. de 7. Não vem com história, mas a minha tá 10, tá ruim. Tem que ser abaixo de 7. Porque senão você está liberando demais. Insulina, ele é um hormônio maravilhoso, mas ele só pode ser utilizado como emergência. Não é como uma rotina da sua vida, ficar fazendo o pâncreas tacar insulina o tempo todo, que isso aí vai trazer problema. É verdade. Cara, já são mais de 10 horas, eu quero ser respeitoso com o teu tempo, eu sei que você tem um horário, amanhã você já vai estar trabalhando. Queria que você deixasse sua mensagem final para o pessoal, o que você gostaria, assim, sabe? E queria também que você sugerisse um livro. Eu gosto sempre de perguntar por indicação de um livro para os meus convidados, porque para enriquecer, não precisa ser obrigatoriamente nessa área, pode ser um livro que te inspirou, né? Queria que você falasse um pouquinho pro pessoal. Veja, o que eu sempre procuro orientar, né, aos seguidores, aos pacientes, aos colegas, tudo, é que você tem que começar. Tá? A alimentação saudável hoje, você não fazer uma alimentação saudável, não dá mais para você alegar ignorância. Não dá. Isso, infelizmente, a mídia, as nossas redes sociais, você tem acesso a tudo. Ah, mas o meu médico não, o médico não é dono da verdade. E se você segue um médico só, peça a opinião de outros médicos. Eu posso estar errado em alguma coisa que eu falei, de uma maneira que às vezes a pessoa não entendeu, ou ela interpretou diferente, mas que outro médico pode tentar te explicar um pouco melhor dessa forma e você conseguir associar um pouco melhor essa ideia. Então, não fique aceitando as coisas como se fossem verdades. Tá? A medicina tem disso. As verdades mudam muito. Em questão de tratamento, em questão de fisiologia, é fato, não muda. A nossa célula já foi muito bem estudada, já existem muitos prêmios Nobéis aí na medicina, na nutrição, em tudo que é lugar,
para explicar a fisiologia do mecanismo da nossa nutrição, do nosso metabolismo. Isso não muda. O que a gente tem que entender, muitas vezes, é o que um alimento que você não conhece pode afetar no que já acontece normalmente. Então, entenda o metabolismo e não lute contra os fatos. Porque assim é muito fácil você chegar numa faculdade e a pessoa te dizer que você tem que comer 60% de carboidrato. Agora, peça para ela explicar para você. Por que ela tem que comer 60% de carboidrato, sendo que carboidrato não é essencial? Então, essas coisas você tem que bater, tem que entender, você tem que explicar. Ah, mas infelizmente não tem como mudar. Então, faça a prova, responda 60% e na sua clínica, no seu momento de atuar, faça a coisa certa. Tá? Exato. Não vá ser Maria vai com as outras. E não fica nessa de agressividade, né? Tipo, é assim, acabou. Quem faz é assim, acabou, é porque não está estudando. Porque as coisas mudam. No mínimo, o cara, vou ver, então, peraí, eu não conheço, não entendi a pergunta, vou tentar dar uma olhada. Agora, tipo, não queira, o cara que coloca o diploma na frente do paciente, esse não presta. Né? Porque o diploma, claro, ele é essencial, nós não podemos estar exercendo ilegalmente profissão, ninguém pode estar influenciando na outra. Eu não fico prescrevendo dieta alimentar, isso é nutricionista que faz. O que eu faço é prescrever uma orientação nutricional e muitas vezes em companhia com os colegas que vão fazer o processo. Então, coma isso, coma aquilo, tal, não sei o quê. A gente só tem que orientar, explicar, né? Faz parte do atendimento do que a pessoa tem que comer. Agora, como ela vai fazer, são vários profissionais que vão fazer isso aí. Né? Agora, fica essa mensagem, não deixe as coisas, né? Não deixe para amanhã. Vá atrás da informação, comece hoje. Né? É que nem eu expliquei do cigarro e da bebida. Hoje você tem muita informação dizendo que faz mal. Né? Não tem informação dizendo que comer pão faz mal. Nenhum lugar fala que comer pão faz mal. E comer pão faz mal. Se você comer pão todo dia, você vai ter problema. Mas não existe isso. Vai ter, no mínimo, uma insulina alterada, que lá para frente vai alterar a absorção de um iodo, vai dar um hipotireoidismo, vai dar uma absorção de sódio, vai dar uma pressão alta. Então, você vai ter um problema. Então, você não pode consumir determinados tipos de alimentos de uma maneira assim, esporádica, como se fosse o único alimento do mundo e que isso faz bem. Então, você tem que começar a ter essa consciência se você quer ter uma longevidade saudável. Né? A longevidade saudável, que seria você estar velho e saudável, depende do que você fizer hoje. Né? Quanto a questão do livro, né, que você falou. Eu tenho vários livros, cara, mas o meu, assim, start, né, para a questão de nutrição, eu sempre tenho que falar, são os livros do Yudkin, né, cara? E eu comecei com o Pure White and Deadly, né, cara? Eu comprei até, cara, isso aqui, cara, é de um sebo, cara, que eu comprei lá nos Estados Unidos, cara, que é uma das primeiras edições, cara. Que é legal. De 70, ele é de 72. Legal, eu não tenho esse físico, eu só tenho esse em PDF. Muito legal. Cara, é uma maneira... Ele fala, ele é um fisiologista, não é médico, né? E ele fala muito bem, cara, é nutricionista também, né? Ele fala muito bem, né? Na época, eles faziam muito da parte da nutrição, né? Ele fala muito bem, cara, assim, de uma maneira que eles nem tinham como provar, cara, do que ele estava falando estava certo, cara. E é tão simples de entender. E hoje a gente tem como provar isso, né? E o cara, na época, já falava e acabaram com a carreira dele, acabaram com a vida dele, porque a indústria estava chegando forte, cara, e daí Deus os livre. Né? Deixa eu só entender ali os quilomicrons presentes na corrente sanguínea durante o estado de cetose para explicar valores altos de colesterol. Não. Assim, os quilomicrons, né? Quando a gente quebra a gordura, toda a gordura ou o colesterol, ele vai ser absorvido nos nossos enterócitos, no intestino, na maneira de ácidos graxos, né? Que é a menor partícula, vai virar micelas, ele volta a ser ácidos graxos, volta a ser triglicerídeo, volta a ser colesterol. Neste momento, os quilomicrons absorvem a maior parte dos... O ducto torácico, que é o principal condutor da nossa linfa. E essa linfa vai entrar na corrente sanguínea, vai desviar o fígado, vai entrar na corrente sanguínea através do sistema do sistema de cavas, né? Veia cava superior, principalmente.
e vai circular no nosso corpo inteiro antes de chegar no fígado. E esses ácidos graxos levados pelos quilomicrons vão ser utilizados, eles vão sofrendo, porque eles têm, muita fisiologia, mas eles têm membranas, né, receptores, as ApoB48, principalmente dos quilomicrons, e as C2 e tal, elas conseguem se conectar com a nossa musculatura esquelética, com a musculatura cardíaca, e esses ácidos graxos vão ativando, né, a lipase das lipoproteínas para quebrar esses ácidos graxos e eles serem utilizados como fonte de energia. E vai chegar no fígado restos de quilomicrons com um pouquinho de colesterol, 1% de colesterol, que daí sim vai ser jogado para os LDL. O colesterol absorvido, ele vai ser pelas VLDL, e daí já é via sistema portal. Então ele entra na circulação venosa portal, vai para o fígado como VLDL, já começa a sofrer ação da lipase também de lipoproteína para quebrar o ácido graxo, vira a IDL, que é uma intermediária, que daí no fígado vai ser direcionada tudo para LDL. Então quando você sobe a corrente sanguínea, né, estados de cetose que sobe os colesteróis, não é a cetose que sobe o teu colesterol, é o consumo, muitas vezes, de uma alimentação com maior quantidade de produtos de origem animal. É que o problema, sim, as pessoas consideram 200, botaram um limite para o seu colesterol. E esse é um problema, porque daí a pessoa começa a fazer low carb e ela vem lá para mim com 380 de colesterol e vem preocupada achando que vai morrer. E não tem problema nenhum você ter 380. Meu colesterol é 360. Não tem nenhum problema você ter colesterol alto, desde que as suas frações de triglicerídeos estejam baixas, HDL estejam boas e as suas LDLs não sejam as ruins. Então não se preocupe com os níveis de colesterol aumentados numa alimentação dentro de um contexto de alimentação saudável. Colesterol é vida, colesterol é testosterona. Para quem treina, então, fica aí tomando tríbulos terrestres, não precisa tomar, é só comer carne, cara, que daí o colesterol sobe e a testosterona sobe, cara, entendeu? Então é tudo uma questão de fisiologia, né? Então cara, esse livro, cara, eu preconizo muito. E tem um livro, cara, que é muito bom também, cara, que aí é bem conhecido já, cara, o Fat Chance, né? Muito bom, do Robert Lustig. Muito bom. Também, cara. Porque o Lustig, cara, que justamente acabou seguindo os passos depois de muitos anos, né? Sim, 20 anos depois do Yudkin, né, cara? E até ele faz. O Lustig, ele é quase um sucessor do Yudkin, né? Ele quem está revivendo essa briga contra. Porque a indústria do açúcar é uma indústria que é muito forte, né, Ricardo? Tem um resuminho dele aqui, ó, cara, desse livro aqui, ó, The Real Truth About Sugar, né? Que o Lustig faz um resuminho. Ele faz um resuminho assim, cara, que é basicamente de tudo que o Yudkin fala em 300 páginas, ele fala em 20 aqui, cara, mas é muito bom, cara. São os livros que não dá para deixar de ler, né? Muito bom, muito bom. Cara, eu quero agradecer demais a tua disponibilidade, a tua didática fantástica, eu acho que ficou muito claro para o pessoal. E quero te agradecer por ter aceitado o convite. Tá? E se você, por acaso, qualquer dia precisar de alguma coisa aqui pelo Nordeste, aqui no Ceará, quando você vier sair um pouquinho do frio e vier aqui para pegar um solzinho com a gente, pode entrar em contato que você tem um Cicerone aqui para levar você para as praias aqui do Ceará. Perfeito, perfeito. Vamos sim. Cara, muito, muito obrigado. Uma boa noite para ti. Agradece aí a tua esposa por ter liberado você essa noite até 10 e tanto da noite. Muito, muito obrigado. Tranquilo. Um abraço, hein? Valeu. Abraço. Tchau, tchau. Obrigado demais. Tchau, tchau.